Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Então tá bom. Antes de começar, aliás, já comecei, né? Eu quero contar um fato aqui que vocês vão entender por que eu contei esse fato aqui. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Quem já bateu o dedo mindinho na quina do pé da cama? Hã? Na quina do sofá, na quina da geladeira, na quina da estante. Misericórdia, né? Você esquece, você nem sabe que tem dedo mindinho, não é? Você só lembra dele a hora que você bate ele na quina de algum lugar. Dói tudo, o corpo inteiro sente, não é verdade? Então vou contar um fato que aconteceu comigo uma vez. Eu estava de chinelo, lá na casa da minha mãe. Gente, esse fato, ele nunca vai sair da minha memória. E o portão, ele é assim, a uns 2 centímetros do chão. E o portão era baixo. E eu estava de chinelo, cheguei lá para abrir o portão, estava com muita pressa. E eu abri o portão de uma vez, assim, ó. Vapo! E o meu dedo do pé, o dedão, estava na frente do portão. E como ele era uns 2 centímetros do chão, a quina do portão pegou na unha do meu dedão do pé e arrebitou a unha, assim, ó, fez vapo com a minha unha. Então minha unha quebrou, sabe? E arrebitou assim um pedaço da unha, ficou pendurada. Gente, que agonia, Jesus, misericórdia. Eu falei aquele palavrão que todo crente fala assim, que bênção. Portão abençoado, aleluias, Jesus. Aí eu fui, pus a unha no lugar, saindo sangue assim, pus um band-aid. E fui, sabe, o olho encheu d'água. Aí eu fui fazer o que eu tinha que terminar de fazer, mas assim, misericórdia. Mas por que você contou isso, Enoque? E por que você perguntou por que a gente bate o dedinho na quina de algum lugar? Essa ilustração serve muito bem para a gente lembrar que a igreja é um corpo. E que nós, membros dessa igreja, ou da igreja de Cristo, nós somos um corpo. Onde Cristo é o cabeça da igreja. Onde Cristo é o cabeça desse corpo. Então, às vezes, a gente é a unha do dedão do pé. Ou, às vezes, é o mindinho. Ou, às vezes, a gente é um braço. Mas a gente vai entender melhor o que eu estou falando. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12. Versículo 12 a 17. Hoje o tema dessa palavra aqui, que a gente vai ministrar aqui hoje, essa noite, é comunhão. Certo? Ora, assim como todo corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo.
O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são desonrosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vamos até o 27 então. Então, o que a gente pode aprender de importante aqui nesse texto que a gente acabou de ler? Primeiro, que a igreja é um corpo, e o cabeça desse corpo, quem comanda esse corpo é Cristo. Então nós, como igreja, somos corpo de Cristo. E esse corpo, ele recebeu, esse corpo que é um só, Jesus Cristo não tem outro corpo, o corpo de Jesus é a igreja, e esse corpo, ele recebeu um Espírito, que é o Espírito de Deus. Então, o mesmo Espírito que está em mim, está em você, está no meu irmão lá no Japão, está no meu irmão lá nos Estados Unidos, está no meu irmão lá no Oriente Médio, na África. E eles também fazem parte desse corpo, porque eles também receberam do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a igreja é esse corpo. A igreja é esse corpo. E a igreja, esse corpo, como ele é o corpo de Cristo, ele tem que revelar, expressar as características de Deus. Ele tem que revelar, ele tem que expressar quem Deus é para esse mundo. Ele tem que viver quem Cristo é, porque nós somos o corpo de Cristo. Portanto, a gente tem que viver como Cristo é, ter o caráter dele, porque nós temos a essência dele. Nós temos o Espírito dele. Temos que estar em comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão? Comunhão é quando a gente ajunta e come? Não. Comunhão é quando o cara lá do louvor fala, agora vamos dar um abraço no seu irmão, que agora a gente vai ter um momento de comunhão no culto. Fala para o seu irmão, assim, vira para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, eu te amo, e dá um abraço nele. Isso não é comunhão. Comunhão é porque nós temos, como corpo de Cristo, algo em comum. O que é esse algo em comum? O mesmo Espírito, o mesmo corpo, o mesmo Pai, o mesmo batismo. Nós temos isso em comum. Nós somos da mesma família. Nós, igreja, temos a mesma essência. Temos a mesma missão. Então, comunhão não é opcional. Comunhão não é uma escolha, mas comunhão é uma condição de todo cristão, de todo aquele que pertence à igreja. Não tem como a pessoa falar, eu não quero ter comunhão. Não tem jeito. Comunhão é a nossa condição. Não tem jeito da gente fugir dela. O corpo de Cristo nos possui como membros. Não tem jeito da gente ser amputado.
Porque o corpo de Cristo é indivisível. Nem sei se existe essa palavra. Indivisível. O corpo de Cristo não se divide. Nenhuma parte é amputada. Corpo é corpo. Então, o corpo de Cristo me possui como membro. O corpo de Cristo possui você como membro. E voltando aqui o que eu acabei de falar, eu quero falar de novo e frisar isso bem, que comunhão não é uma escolha, nem uma postura. Comunhão é uma condição. Comunhão é uma condição. Se a gente está e pronto, e é para sempre. Agora a gente tem como igreja, como irmãos, como pessoas, como indivíduos, aprender a viver nessa comunhão. Aprender a viver como membros um dos outros. Nós somos membros um dos outros. Eu sou do Gustavo e ele é meu. Entende? É isso aí, né, irmão? Não sei qual parte do corpo ele é minha, nem eu quero saber. Amém, irmão? Mas ele é útil para mim. E eu sou útil para ele. E nós somos úteis para o corpo de Cristo, para a igreja. Em geral. E o que é que promove essa comunhão? O que promove essa comunhão, o que dá a liga nessa comunhão, é o amor. A gente, nessa condição de comunhão, a gente tem que aprender a viver nessa comunhão. E a gente aprende a viver nessa comunhão através do amor. Porque o nosso instinto como seres humanos, como carne, como pessoas, o nosso instinto é a individualidade. Nós, como homens naturais, optamos por ser individualistas e por satisfazer a nossa própria vontade. Mas no corpo de Cristo, ninguém é sozinho. Nós estamos ligados ao corpo e nós estamos ligados uns aos outros. E a gente tem que aprender a viver nessa comunhão. A gente tem que aprender a viver nessa condição. Sem esse amor, o nosso ajuntamento, ele vira um ajuntamento interesseiro. Sem esse amor, eu estou aqui porque eu estou buscando apenas o meu interesse próprio. Sem esse amor, isso aqui vira uma fraternidade, onde cada um busca seu interesse, onde cada um busca um paliativo para a solidão, para não ficar sozinho. Então, sem o amor, os nossos ajuntamentos viram apenas um clube social, né? Então, o que dá a base nesse relacionamento é o amor. É a primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente quer viver em comunhão. O corpo é a imagem, é a explicação, o nosso corpo físico. Ele é a imagem, ele é a explicação, ele é a parábola daquilo que é comunhão, daquilo que é a igreja. Então, voltando lá ao meu dedão do pé, quando a gente fala de corpo, e quando a gente fala que uma parte do corpo tem que sofrer, e todo o corpo tem que sofrer junto, eu estou falando disso, o corpo é uma parábola da igreja. Quando a unha arrebita, descola, desprega e quebra, e sai sangue, e dói, o corpo inteiro sente, o olho vê, enche de água, a boca xinga, grita, sei lá, entendeu? Os neurônios do dedão do pé,
Os nervos transmitem um impulso nervoso para o cérebro, que vai gerar dor, entendeu? As glândulas suprarrenais produzem adrenalina, e aquilo lá o coração acelera, a gente fica mais ofegante porque sentiu dor, a gente começa a suar frio por causa da dor, sabe? E ali, a partir daquele momento, a injúria no dedão do pé vira um processo inflamatório, que vira um processo reparatório para o dedão do pé, e na mesma medida que o corpo inteiro sofre com a unha levantada, quebrada do dedão do pé, o corpo se encarrega de reparar, de reconstruir, de dar um jeito naquela parte do corpo que foi injuriada. Até a mão ajuda, a mão põe a unha lá no lugar e põe um band-aid ou cola com super bonder, sei lá. Aí a cabeça toma um remédio, o estômago digere o remédio, por aí vai. E por aí vai. Vocês estão conseguindo entender isso de maneira prática? Uns com os outros. Quando alguém sofre, todos nós temos que sofrer juntos. E todos nós temos que reparar o dano. Quando alguém é injuriado, quando alguém está passando por alguma dificuldade, todos nós temos que nos levantar para ajudar aquela pessoa, para sanar aquela dificuldade, para estancar aquela hemorragia. Na igreja deve ser assim. Quando a unha do dedão do pé arrebita, o corpo, ele não acha, naquele momento de agonia, ele não quer achar o culpado do problema. Ele quer sanar o defeito, ele quer sanar a dor. Muitas vezes, quando alguém erra no nosso meio, ou quando acontece algum desastre, a gente quer achar um culpado e botar nome aos bois antes de tentar sanar a situação, tentar sanar o problema, antes de olhar para o irmão com misericórdia. Sabe? Na hora do acidente, ninguém deveria buscar o culpado. Na hora do acidente, a gente deveria acolher. Na hora do acidente, a gente deveria abrir mão do nosso direito e usar o meu esforço aqui, não para culpar, não para pôr mais peso, mas para ser movido por graça, ser movido por amor. Na hora do desespero, o corpo não pensa quem foi o culpado por ter abrido o portão. Entende? A lei do corpo não é a individualidade. A lei do corpo tem que ser o amor. E ninguém vai falar para o dedão do pé, dane-se você. E regenere-se sozinho, sofra sua dor sozinho. O corpo não faz isso. O corpo sofre junto. Efésios. Vamos mais umas páginas aqui para frente. 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. 5. De 15 a 21. Pode ler? Vamos lá? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu li tudo para a gente entender o contexto aqui. O Paulo está falando para Efésios uma maneira melhor de viver em comunidade, uma maneira correta de viver em comunidade. Mas ele dá algumas diretrizes aqui e, por último, ele fala: sujeitem-se uns aos outros. É aí que está a questão, gente. Viver em comunhão é eu me sujeitar ao meu irmão. E viver em comunhão é o meu irmão se sujeitar a mim. Porque nós somos um corpo. Nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Em amor. Em amor. Volta algumas páginas lá em Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivem de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, olha aqui de novo, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada... Enfim, até o 6, né? Então eu vou repetir isso aqui, eu quero frisar isso aqui, ó. Por que é comunhão? Olha o que nós temos em comum, como filhos de Deus. Olha só. A esperança para a qual nós fomos chamados, a um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, um só chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de quem? De mim? Do pastor? Não. Deus é por meio de todos. E Deus é em quem? No sacerdote? No pastor? No carinha que canta? Não. Deus é em todos. Em todos. Em nós. Jesus, quando orou o Pai Nosso, ele não orou Pai meu, que está no céu. Cristo falou, ó, portanto, vocês orem assim, Pai Nosso, que estás no céu. O Pai é nosso. Nós somos uma família. Não existe individualidade. Quem nós somos em Cristo? Vamos individualizar agora. Quem você é em Cristo? Quem você é? Qual sua obra? Pensa aí na sua cabeça. Qual o seu chamado? Qual o seu dom? Qual a porção que Deus repartiu com você? Pensou? Isso só faz sentido na comunhão. Isso não faz sentido para ninguém sozinho. Nenhuma missão tem sentido comigo sozinho. Nenhuma missão. A nossa missão só faz sentido na unidade. O nosso chamado só faz sentido na comunhão. O nosso sentido só faz chamado quando a gente vai junto. O nosso sentido
o nosso chamado só faz sentido quando eu tenho o suporte dos meus irmãos. E quando a gente lá em Efésios lê lá, suportai-vos uns aos outros, ele não está falando apenas de aturar, mas ele está falando de dar suporte, de dar a base, de facilitar as coisas, de carregar, de promover. É uns pelos outros. É uns pelos outros. Não existe bloco do eu sozinho aqui. Não existe cavaleiro solitário aqui. Que somos nós. É família, é igreja, é corpo. É ir junto, é lutar junto. Pela mesma missão. Pelo mesmo corpo. Então, a igreja de Cristo, ela não é um ajuntamento para deixar a vida de ninguém mais fácil. Porque essa relação, essa comunhão, aprender a viver em comunhão, não é fácil, é difícil. Por quê? Porque eu tenho que me sujeitar. Eu tenho que fazer morrer a minha individualidade e a minha natureza humana, porque a minha carne grita por individualidade. A minha carne grita para fazer as minhas vontades individuais egoístas. A minha carne, ela não pensa no coletivo. Então essa relação, ela requer um esforço. Esforço. Por isso que Paulo fala lá em Efésios, esforçai-vos. Esforçai-vos para manter isso. Isso não é natural, mas exige um esforço. Porque eu tenho que fazer morrer a minha natureza. Então, a relação, ela é maior do que a individualidade. A minha relação com o meu irmão e com vocês e com o restante da igreja, ela é muito maior e ela é muito mais superior à minha individualidade. Eu tenho que parar de pensar em mim e começar a pensar no coletivo. O bem comum, ela é muito maior do que o benefício individual. No reino de Deus é assim. Jesus abriu mão da vida dele e morreu a nossa morte para o bem comum. Ele não pensou no benefício individual dele, mas ele pensou no benefício comum. Ele pensou na família. Cristo, quando morreu, o amor dele por nós, ele estava pensando no benefício do corpo inteiro. Então nós somos família, nós somos filhos de um mesmo Pai, que nos amou e mandou o Filho dele, para que morresse em nosso lugar. Essa é a nossa fé, é aquilo que a gente tem em comum. Então, não pense que para Cristo foi fácil vir e morrer, abrir mão de tudo. Aquilo requereu um esforço sobre-humano para ele morrer aquela morte de cruz. E da mesma maneira que Cristo se esforçou, doando, entregando, sacrificando a sua vida, nós temos que nos esforçar para doar, para entregar, para sacrificar a minha vida em favor do meu irmão, em favor do meu próximo. E nós, na coletividade, como corpo de Cristo, temos que nos sacrificar para entregar a nossa vida
em função do mundo, em função das pessoas. Porque essa é a nossa missão. É se sacrificar em função do mundo. É ser sal da terra. É ser luz do mundo. É morrer para a nossa vontade. A igreja tem que revelar Cristo. E a igreja só vai revelar Cristo amando. Esse corpo tem que revelar a quem ele pertence. Nós pertencemos a Cristo. E a gente tem que revelar Cristo para as pessoas. Esse corpo que a gente faz parte é o corpo de Cristo. Então a gente tem que viver Cristo para esse mundo ver. Cristo falou, eu sou a luz do mundo, mas vocês também são a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então essa comunhão, essa coletividade, ela tem um sentido. E o sentido dessa comunhão e dessa coletividade não é viver para si mesmo. A função da igreja não é viver para si mesmo, mas é viver em função das pessoas. Então é papel da igreja agir com gentileza, ser gentil. É função da igreja agir com perdão. Gentileza, vamos voltar aqui na gentileza. Gente, a palavra branda, ela desvia o furor, está lá em Provérbios. Mas a palavra dura, a palavra ríspida, ela suscita a ira. Deixa Deus aí ministrar na nossa alma. A gente tem que ser doce, a gente tem que ser gentil, a gente tem que ser amável. A gente tem que perdoar, como Cristo perdoou. Todos os nossos pecados foram perdoados. A nossa dívida foi quitada. A sentença que era contra a nossa vida foi rasgada. Por que a gente tem retido perdão na vida das pessoas? Por que a gente tem retido essa amargura? E pensado assim, não, agora o fulano foi longe demais, essa não tem perdão. Mas Jesus falou, olha, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Ou seja, você vai perder as contas. Perdoando, é para perdoar para sempre. Porque eu te perdoei de todos os seus pecados, por que você não pode perdoar alguma coisinha que o seu irmão fez? Inclusão. A igreja tem que incluir as pessoas e não excluir. Quantas vezes nós, a igreja, tem excluído as pessoas? Quantas vezes nós, como igreja, temos feito acepção de pessoas? A igreja tem que ser inclusiva, porque Jesus não mandou ninguém voltar de mãos vazias. Jesus não mandou ninguém embora por ser diferente. Jesus não mandou ninguém embora por ser samaritano ou por ser leproso. A gente tem que ser inclusivo. A gente tem que acolher, curar, amar, ser generoso em amor, ser generoso em perdão, ser generoso em recurso. Sem ridiqueza. Jesus não era ridículo. Jesus era generoso. Era misericordioso. Misericórdia é sentir a dor do outro. Misericórdia é sentir a dor do seu próximo. Jesus era misericordioso. Respeito.
respeitar as pessoas, respeitar meu próximo, respeitar meu irmão. Gente, respeito. Tudo isso que eu falei requer esforço. Porque a gente, por natureza, não quer fazer isso. A gente, por natureza, quer fazer o oposto disso, quer ir para outro caminho. Isso aqui requer esforço, requer morrer para a nossa vontade, para a nossa natureza. E para terminar, vamos mais algumas páginas para frente. Filipenses 2, de 1 a 4. Todo mundo achou? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Todo mundo entendeu isso aqui? Não precisa nem explicar. É muito claro isso aqui. Se existe alguma comunhão entre vocês, se existe alguma comunhão no Espírito em vocês, que vocês completem a minha alegria, tendo em vós um só Espírito, uma só atitude, o mesmo modo de pensar. Amém? Nada por ambição, nada por egoísmo, mas considerando o meu irmão superior a mim mesmo. Considerando o meu próximo superior a mim mesmo. Gente, não é fácil, é difícil, mas a gente tem que morrer. Isso é uma morte diária. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Interesse do meu irmão. É aquilo que eu falei de cuidar do interesse comum. Porque quando eu cuido do interesse do meu irmão, eu estou cuidando do interesse comum, eu estou cuidando do interesse de todos. E é isso. Quero encerrar por aqui. E levem isso para casa, depois que a gente possa meditar nesses textos que eu li. Meditem no livro de Efésios, meditem em Coríntios 12, meditem em Filipenses. Tudo bom, irmão? Tá de boa aí? Gente, é isso. Vamos baixar nossas cabeças e orar. E pedir para Deus dar esse entendimento aí para nós. Pedir para Deus mudar o nosso coração de fato. Oh, Deus querido, que o Senhor possa mudar a nossa sorte, Pai. Pai nosso, o Senhor é nosso Pai, Deus.
Deus nos perdoe porque muitas vezes a gente busca nosso próprio interesse, Deus. A gente vive na coletividade pensando no nosso benefício. Nos perdoa porque muitas vezes a gente vive na coletividade pensando naquilo que todo mundo pode me oferecer, e não o contrário. Que o Senhor nos perdoe, Pai, que o Senhor nos dê uma palavra doce, que o Senhor nos dê uma atitude de amor, que o Senhor nos dê uma atitude mansa, em nome de Jesus, que nós possamos suportar uns aos outros em amor, em nome de Jesus, que nós possamos considerar o próximo, o outro, superior a nós mesmos, Deus. Em nome de Jesus, Deus, perdoa nosso erro, muda nosso coração, Deus, muda nosso entendimento, muda nossa vida, Deus, tira o nosso egoísmo, Deus. Em nome de Jesus, Deus, tira a riqueza da nossa vida, Deus, tira a palavra dura dos nossos lábios, Deus. Em nome de Jesus, tira a mentira dos nossos lábios. Arranca isso, Deus, da nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.